Bom dia, rapaziada. Estamos de volta à nossa série que iniciámos já há uns meses atrás e que se chama Recursos Naturais Importantes. Como eu referi na altura em que dei início a esta série, eu resolvi chamar-lhe assim, Recursos Naturais Importantes, porque vão ser recursos naturais que a natureza nos fornece se nós os soubermos identificar e, para mim, são importantes porque são aqueles recursos que são o mais multifuncional possível. Existem vários recursos naturais que vocês podem recolher, alguns deles dão-vos para fazer uma tarefa, duas tarefas, mas estes desta série são extremamente multifuncionais, muitos deles permitem-vos fazer 4, 5 ou 6 tarefas diferentes e por isso permitem-vos também satisfazer ou cumprir várias das prioridades de sobrevivência. Um só recurso, ok? Mas para isso, lá está, é preciso sabê-los identificar e é isso que eu faço nestes vídeos. Normalmente mostro-vos como identificar ao pormenor esses recursos, as várias características que eles têm para vocês saberem sem sombra de dúvida e identificá-los e depois mostro-vos na prática as várias funcionalidades ou vários usos que cada um desses recursos tem. Neste momento esta série já conta com 2 vídeos. O primeiro foi acerca da ortiga, o segundo foi acerca da bétula e portanto este vídeo de hoje vai ser o terceiro vídeo nesta série e vai ser acerca do quê? Vai ser acerca do nosso amigo pinheiro. Yep, o pinheiro é uma árvore relativamente comum, mas se calhar tem mais funções ou mais utilidades, mais usos em situações de emergência do que aquilo que vocês provavelmente conseguem imaginar ou do que aquilo que provavelmente vocês acham e por isso é que eu resolvi incluí-lo nesta série. Cá está uma das coisas que ele produz, pinhas, e então sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Club. Ora bem, antes de começarmos a falar acerca dos vários usos ou da multifuncionalidade que o pinheiro tem, há que saber identificá-lo. E acho que poucas pessoas têm dúvida de como identificar um pinheiro. O pinheiro é talvez a árvore mais fácil de identificar e se calhar a que vocês já viram em maior abundância, mas em todo o caso eu vou falar aqui um bocadinho resumidamente algumas características que o tornam fácil de perceber, que tornam fácil perceber que estamos perante um pinheiro. Okay? Em primeiro lugar, o pinheiro é uma árvore da família das coníferas. É uma família que, portanto, as coníferas é uma família que engloba todas as árvores que desenvolvem cones ou uma espécie de pinhas, digamos assim. Portanto, é uma família que abrange várias árvores diferentes, nomeadamente os pinheiros, abetos, cedros, ciprestes, etc. Ou seja, no fundo, como eu disse, tudo que sejam árvores que desenvolvam cones ou pinhas. Dentro do pinheiro existem várias espécies de pinheiros, um bocadinho diferentes umas das outras. Existe, por exemplo, o Red Pine, traduzindo à letra pinheiro vermelho. Existe o pinheiro o chamado White Pine, ou seja, pinheiro branco, traduzindo assim à letra. Todos eles vão ter nomes em latim, se quiserem pesquisem, pesquisem na net. E nós cá em Portugal, por exemplo, temos o pinheiro bravo, o pinheiro manso. Portanto, existem várias espécies ou subespécies de pinheiros dentro da família do pinheiro que vão variar ligeiramente de características. Às vezes a casca, as agulhas, as pinhas vão ser ligeiramente diferentes, mas o que eu vou falar aqui aplica-se, regra geral, a todos os pinheiros. Para além disso, é uma árvore de folha permanente, o que significa que vai ter folhas todo o ano. São aquelas agulhas que vocês estão habituados, os pinheiros, vão estar presentes todo o ano. Primavera, verão, outono, inverno, nunca perdem as folhas e por isso, mesmo no inverno, quando a floresta muitas vezes está despida e a maior parte das árvores perderam as folhas, o pinheiro não, e por isso tornam muito fácil de identificar à distância no meio de outras árvores
E por isso é que os americanos lhe chamam as evergreens, ou seja, traduzindo à letra, as sempre verdes. Porque são árvores, como eu disse, de folha permanente, estão sempre verdes e, tal como referi, isso permite-vos vocês, principalmente no inverno, quando todas as outras árvores perderam as folhas, identificá-las a uma longa distância, porque o verde das suas copas vai estar em contraste com todas as outras árvores que não têm folhas no inverno. Okay? Bom, dito isto, fazendo aqui uma rápida e breve introdução ao pinheiro, vou-vos mostrar alguns pequenos pormenores que vos permitem identificá-lo com facilidade. Bom, de todas as características que o pinheiro tem, provavelmente aquela que vos permite identificá-lo com maior facilidade vai ser a sua casca. Porquê? Porque, como podem ver aqui neste exemplar à vossa frente, ela é normalmente constituída por placas. Estão a ver? Todas estas placas. Eu até posso chegar aqui, ó, algumas delas assim mais superficiais, até se descascam à mão. Estão a ver? Olhem aqui. Portanto, a casca do pinheiro é constituída por placas e este padrão das placas, ou seja, consoante se elas são assim mais largas, como neste caso, ou um bocadinho mais miudinhas, um bocadinho mais pequeninas, vai depender, obviamente, da subespécie de pinheiro que estamos a falar, ok? Portanto, vão variar, o padrão das placas, se elas são mais largas ou mais pequeninas, vai variar ligeiramente consoante a espécie do pinheiro, mas, regra geral, é isto que vocês procuram. Vão a ver? Aqui, ó, por exemplo, olha-me este aqui. É completamente... a casca completamente às placas. Pá, mas acho que isto a maior parte de vocês já sabia. É só mesmo, portanto, o pormenor mais fácil para os identificar. A seguir, obviamente, olhando para cima, se olharmos para as copas, elas vão estar verdes, como eu disse, o ano todo. Como eu já referi, é uma árvore de folha permanente. E essas folhas são o quê? Como vocês já devem saber, e não é segredo para ninguém, são agulhas. Ok? Estão a ver? Agulhas, como podem ver aqui. E obviamente que o número de agulhas que saem de cada ponto nos ramos, portanto, elas vão sair em conjuntos, normalmente com o mesmo número de agulhas a sair de cada ponto de um ramo. O número de agulhas que sai vai variar também com a subespécie. Há subespécies de pinheiro que têm as agulhas a sair de duas em duas, ou seja, saem duas agulhas de cada ponto. Outras subespécies, por exemplo, têm 5 agulhas a sair do mesmo ponto num ramo. É só aqui uma curiosidade para vocês pesquisarem. Outra característica a seguir que também podemos observar e que nos diz que se trata de um pinheiro é a presença de pinhas, como estão a ver. Aqui as copas, vocês podem ver que as copas destes pinheiros que nós temos à nossa frente são assim um bocado irregulares, mas assim um bocado volumosas, okay? Portanto assim irregulares mas volumosas. As copas, mais uma vez, o formato delas também vai variar de acordo com a subespécie de pinheiro. Há umas que são como estas que vocês estão aqui a ver, assim um bocado irregulares e volumosas. Outras, por exemplo, no caso de outras subespécies, são assim, tipo árvore de Natal mesmo, assim. No caso dos pinheiros, os pinheiros nórdicos são mesmo tipo árvore de Natal, assim, afilados para cima. Portanto, é ter atenção também às pequenas variações. Obviamente que outro sinal bastante indicativo que vocês estão numa zona de pinheiros é se observarem o chão, ele vai estar cheio de caruma, o que a gente cá em Portugal chama caruma de pinheiro. Portanto, caruma de pinheiro não é mais do que as folhas secas, ou neste caso as agulhas secas do pinheiro, todas espalhadas pelo chão. E para além disso, também o chão vai estar coberto muitas vezes de pinhas, para além da caruma, pinheiro, vão ter o chão coberto destas pinhas. Vejam aqui, por exemplo, toda esta caruma de pinheiro, portanto todas estas agulhas secas que caíram e ficaram penduradas neste arbusto. E muitas vezes é isto que acontece. Muitas vezes
As agulhas, quando caem, umas vezes caem no chão, outras vezes, quando temos uma grande densidade de arbustos, ficam assim suspensas, penduradas nesses arbustos que há ao pé dos pinheiros. Temos aqui mais, aqui olhem para isto. Olhem-me aqui esta quantidade de caruma de pinheiro no chão, uma série de pinhas por aí fora, espalhadas. Bom, tirado este aspecto da identificação do pinheiro fora do caminho, vamos então passar às várias utilidades que ele nos oferece como recurso natural. Em primeiro lugar, podemos utilizar as suas raízes como corda natural. E eu já falei disto num vídeo específico acerca de corda natural, aliás, que na verdade é uma série de 3 vídeos, que se chama, salvo erro, 12 plantas para fazer corda natural, algo deste género, onde mostro 12 exemplos de 12 plantas diferentes que nos permitem extrair fibras ou material para ser utilizado como corda improvisada, digamos assim, ou corda natural, e o pinheiro é um desses exemplos, salvo erro, foi o segundo ou terceiro exemplo que eu dei logo nessa série de vídeos. Efetivamente, a raiz do pinheiro pode ser utilizada como uma corda natural bastante resistente. É uma questão de vocês afiarem, por exemplo, um pau que seja relativamente sólido, vocês afiarem com uma faca na ponta para ele ficar mais pontiagudo, de maneira a terem uma ferramenta para cavar. Cavam junto à base do pinheiro, vão cavando até atingirem uma raiz principal. Normalmente, se estão a cavar junto à base, o mais provável é atingir uma raiz principal, e depois vão seguindo, vão cavando com cuidado ao longo dessa raiz principal até encontrar uma raiz, portanto, até encontrar uma raiz secundária que saia dessa raiz principal, mais fina, porque é o que nós queremos. Nós não queremos uma raiz demasiado grossa, queremos uma raiz um bocadinho mais fina, daí da grossura de um dedo ou inferior. Depois de encontrar essa raiz secundária, vão cavando ao longo dela com cuidado para não a partir e levantando, removendo a terra e levantando essa raiz o máximo de comprimento que conseguirem, e assim têm, lá está, corda natural que vai servir para várias outras utilidades. Por exemplo, vai-vos servir para vos ajudar na prioridade do abrigo, podendo dessa forma amarrar estruturas mais complexas, estruturas de troncos mais complexas para fazer um abrigo mais complexo, como por exemplo uma cama suspensa ou elevada do chão para vocês dormirem suspensos, um abrigo com uma cama suspensa, por exemplo, ou com uma cobertura mais resistente, etc. Permite-vos fazer outras estruturas como escadas, de maneira a terem acesso à parte de cima de uma árvore e construírem um abrigo como se fosse quase uma casa na árvore, um abrigo mais elevado, etc, etc. Portanto, tudo o que sejam estruturas vai-vos permitir amarrar. Incluindo, por exemplo, como estão a ver nessas imagens, uma ferramenta de lascagem de pedra para fazer pontas de flecha primitivas através de sílex, utilizando uma pedra que é o sílex. Vou ter que lascar para dar forma e torná-la afiada de maneira a ter, por exemplo, pontas de flecha primitivas ou improvisadas que me permitam caçar. Consigo fazer uma ferramenta primitiva, por exemplo, utilizando, lá está, raízes de pinheiro para ter como corda, de maneira a construir essa ferramenta. Um dia destes a ver se faço um vídeo sobre ela. Por exemplo, um arco primitivo, como o caso desse que estão a ver, que é um arco chamado bundle, um arco improvisado, um arco de sobrevivência improvisado, juntando vários ramos verdes uns aos outros para termos a sua flexibilidade e a sua força combinada. O que eu posso fazer para os unir é usar, por exemplo, se não tiver corda comigo, posso usar a raiz do pinheiro como corda improvisada. Neste caso, vou usar a raiz do pinheiro como corda improvisada apenas para amarrar e construir a estrutura do arco em si, mas não vou usar como corda de lançar as flechas. Se não tiver mais corda nenhuma, por exemplo, posso utilizar um atacador de um sapato, ou inclusivamente os dois atacadores dos dois sapatos unidos um ao outro, e aí já tenho uma corda mesmo para o arco, uma corda mesmo para lançar flechas. Essa corda de lançar as flechas vai estar sujeita a muita tensão, a muita força, e provavelmente uma raiz de pinheiro vai partir, não vai ser o suficiente. Mas para amarrar a estrutura do arco, para construir o arco em si, serve perfeitamente, tanto que eu já o fiz.
E podemos ainda utilizar para muitas outras coisas, como, por exemplo, armadilhas primitivas ou armadilhas improvisadas que nos permitam capturar comida, etc, etc, e inclusivamente para tarefas mais delicadas, onde eu possa precisar de uma corda mais fina. Se eu cortar a raiz de pinheiro ao meio e abri-la com cuidado, fico com duas metades, e se depois cada uma dessas metades ainda dividir novamente ao meio, vou ficar, por exemplo, com um quarto da espessura dessa raiz, permitindo-me ter uma fibra relativamente resistente, mas muito mais fina, para tarefas de maior delicadeza, como, olha, estão a ver aí essas imagens de eu montar ou a fixar uma ponta de flecha improvisada, feita de pedra, feita de sílex numa haste. Foi precisamente, fixei-a, para além de usar uma cola feita de resina de pinheiro, fixei-a ainda com uma destas tiras de raiz de pinheiro, okay? Uma destas tiras mais finas. É essas imagens que vocês estão aí a ver, e ficou fixa como deve ser. Portanto, só aqui, utilizando a raiz do pinheiro para termos uma corda improvisada, permite-nos auxiliar em várias das prioridades de sobrevivência, nomeadamente abrigo, comida, fazendo, por exemplo, um arco primitivo, fazendo armadilhas primitivas, fixando pontas de flecha, etc. Portanto, pelo menos abrigo e comida e construção de estruturas e outras ferramentas, a raiz do pinheiro permite-nos fazê-lo ao ser utilizada como corda improvisada. Segunda utilidade do pinheiro. Segunda utilidade, como toda a gente sabe, o pinheiro produz resina. É uma árvore resinosa, tem resina, tanto se nós muitas vezes tocarmos em certas partes da casca, ficamos com as mãos, parece a colar, pegajosas. E a resina é o quê? É também altamente inflamável, e por isso vai ser uma excelente acendalha de emergência, mesmo em tempo de chuva, e mesmo que esteja tudo encharcado à nossa volta e não hajam outras acendalhas naturais, outros materiais naturais disponíveis que possam servir de acendalha, a resina muitas vezes, mesmo nessas condições, vai acender, porque é altamente inflamável. Tanto que faz parte de um vídeo que eu tenho, salvo erro, é o segundo vídeo da série sobre acendalhas naturais. Portanto, aquele material natural que podemos recolher na natureza e usar para iniciar um fogo, ou iscas, que é como chamam os meus amigos no Brasil, uma isca de fogo. Portanto, eu tenho uma série sobre iscas ou acendalhas naturais, salvo erro 7 vídeos, ou 8, onde mostro para aí 10 ou 12 acendalhas naturais diferentes. No segundo vídeo falo precisamente em detalhe da resina de pinheiro como acendalha natural. Ela por vezes pode assumir diversas colorações diferentes consoante o seu estado, se é mais recente, se é mais antiga. Pode ser desde, se for muito recente, acabada de escorrer, tem uma cor praticamente transparente. Se for mais antiga, pode ir de uma cor amarelada, tipo meio creme, amarelada, até uma cor cinzenta ou castanho escuro. Pode, por exemplo, ser também castanha bastante escura, cinzenta, pode estar esbranquiçada. Portanto, tem ali vários tons. Vejam esse vídeo que eu mostro ao pormenor as várias colorações que ela pode ter, consoante o seu estado. Mas basicamente a resina é resultante do quê? De um ferimento, de um ferimento do pinheiro. Um ferimento seja feito, por exemplo, por um bicho qualquer, um inseto, um escaravelho, um bicho qualquer que tenha ferido a casca, ou, por exemplo, outra árvore que tenha caído e batido, ao cair, batido no pinheiro, etc. Qualquer ferimento feito por alguma razão, o pinheiro vai produzir essa resina para selar esse ferimento e a árvore não infectar e não morrer. Portanto, é como se estivéssemos a fechar um corte, e é aí que nós podemos aproveitar para recolhê-la. Às vezes ela não está muito visível e temos que andar aqui às vezes a procurar, de pinheiro em pinheiro, e às vezes a ver assim nas frestas da casca, porque às vezes são ferimentos que estão meio escondidos, e às vezes, por exemplo, temos assim numa fresta da casca, temos a fresta cheia de resina, mas nós assim a esta distância, não, às vezes assim uma distância maior não vemos. Às vezes temos que andar assim a ver com mais atenção, ok? Portanto, mas pá, excelente acendalha que funciona mesmo em tempo de chuva e mesmo com faíscas de pedreneira, porque lá está, ela é altamente inflamável, é como se fosse um acelerante natural, e portanto esta é a segunda utilidade, acendalha de emergência, a acendalha natural para iniciar um fogo numa situação de sobrevivência. Mais ainda, a resina em si tem mais funcionalidades do que apenas
servir para iniciar um fogo. A própria resina em si, se juntarmos carvão moído, por exemplo, o carvão resultando de uma fogueira que nós tínhamos feito, se moermos esse carvão num pó e ficar num pó, e para além disso arranjarmos erva seca e moermos essa erva seca também e juntarmos numa proporção, salvo erro é metade de resina ou dois terços de resina, e depois na outra metade ou no outro terço, metade dessa metade ou metade desse terço for carvão moído e a outra metade dessa metade ou a outra metade desse terço for erva moída. Se misturarmos isso tudo, derretermos a resina e misturarmos isso tudo, vamos obter uma cola bastante resistente, ou pelo menos resistente o suficiente para, por exemplo, fixar pontas de flecha. Lá está, como estão aí a ver, ali depois de nós misturarmos tudo na resina derretida e deixarmos solidificar, vai ficar sólida. Para a utilizar é voltar a usar o fogo para a derreter um bocadinho essa cola, derretê-la um bocadinho e, por exemplo, permite-nos, como eu disse, fixar a ponta de uma flecha, uma ponta de flecha improvisada. Permite-nos, por exemplo, reparar um cantil, selar um furo num cantil de plástico, mais uma vez usando o fogo para derreter essa cola e tapando assim o buraco. E ainda podem usar a resina, só a resina, sem mistura nenhuma, sem mais nada. Podem usar a resina só como pensos improvisados para, por exemplo, selar um pequeno corte. Se a resina que recolherem ainda for assim maleável, tiver maleável, podem ajustá-la à volta do vosso dedo como se fosse um anel para selar um pequeno corte, portanto, como se fosse pensos improvisados. Ou seja, só aqui veem que a resina tem 3 ou 4 usos diferentes, só a parte da resina. A seguir, terceira utilidade. A terceira utilidade, ainda dentro do fogo, temos uma coisa que podemos extrair do pinheiro que é a chamada fat wood, ou traduzindo para português, se fosse traduzido à letra era madeira gorda, mas o que normalmente nós em português chamamos pinho resinoso. Okay? Fat wood, ou em português pinho resinoso, que muitas vezes conseguimos encontrar em certos pinheiros, alguns com mais facilidade do que outros. Por exemplo, no Red Pine, salvo erro, é mais fácil de encontrar esta fat wood, ou este pinho resinoso, do que no White Pine. Há certas espécies de pinheiro que é mais fácil do que outras, mas normalmente é uma parte da madeira do pinheiro, uma parte dessa madeira desse pinheiro que vai estar carregada de resina, vai estar saturada de resina. Normalmente encontra-se, ou por exemplo, em cepos, ou seja, a parte de baixo do pinheiro, mesmo junto à base. Por exemplo, se um pinheiro se partir, por exemplo, se partir com o vento, ou se for serrado, etc., e portanto sobra aquela parte mesmo em baixo junto à base, que é o cepo, junto a esse cepo, muitas vezes é onde se encontra este pinho resinoso, ou esta fat wood. Porquê? Porque normalmente a resina tem tendência a acumular-se em baixo, em zonas baixas, devido à gravidade, ou ainda nas raízes, se o pinheiro tiver, por exemplo, tombado com o vento de tal maneira que as raízes se levantaram do chão e ficaram à mostra, porque, mais uma vez, como eu já disse, a resina tendencialmente vai descer e acumular-se nas zonas mais baixas devido à gravidade e ensopar essa madeira, impregnando-a de tal forma que vai ter muito mais conteúdo de resina do que o resto. Ou então, muitas vezes, também conseguimos encontrar esta fat wood na união dos troncos laterais, quando eles estão secos. Atenção, quando estes troncos laterais já estão secos, ou seja, já não estão verdes, quando estão secos, na união desses troncos laterais com o tronco principal, muitas vezes aí acumula-se fat wood, ou seja, pinho resinoso, porque é uma zona de um nó, é uma zona onde também, portanto, como é que eu ia dizer, a resina se costuma acumular. Normalmente esta fat wood, ou pinho resinoso, como está saturada, carregada de resina, tem uma cor que a diferencia bastante bem do resto da madeira do pinheiro. Normalmente esta fat wood tem uma cor de um amarelo, que vai normalmente de um amarelo extremamente vivo, laranja, ou seja, um amarelo meio laranja, até quase um vermelho. Portanto é uma cor âmbar, às vezes também é uma cor assim mais âmbar, laranja, portanto uma cor carregada em comparação com o resto da madeira do pinheiro. E além disso, outro sinal identificativo é que vai ter um cheiro muito mais intenso a resina, muito parecido à terbentina, muito mais intenso que no resto da madeira.
e eu a ver se faço um vídeo sobre isso, como extrair fatwood. E o que aqui importa é que ele, como está saturado e carregado de resina, é impermeável. E aí vocês veem que eu, por exemplo, atiro esse pedaço para dentro da água e o pedaço fica submerso em água durante um bocado. A seguir tiro para fora, sacudo para tirar o excesso de água e, usando uma aresta que seja agressiva, como por exemplo uma aresta das costas da lâmina da minha faca, se essas costas da lâmina tiverem uns bons ângulos 90, fizeram uns bons ângulos 90 graus, as arestas vão ser agressivas o suficiente. Portanto, utilizando as arestas das costas da minha faca, vou raspar esse pedaço de fatwood, raspar, de maneira a ter umas fibras, aquilo nem são raspas, são fibras, de maneira a ter um molho de um conjunto, um monte de fibras. A seguir agarro na minha paderneira e BAM! Essas, apesar de o pedaço de pinho resinoso ter estado debaixo d'água, essas fibras retiradas desse pedaço vão acender imediatamente devido a estarem impregnadas, saturadas de resina, e a resina ser altamente inflamável e um acelerante. Portanto, o fatwood, ou o pinho resinoso, é mais uma forma que vocês têm de fazer fogo, se conseguirem extrair de um pinheiro, e é uma acendalha, ou é uma forma de fazer fogo à prova d'água. Aliás, estas imagens que vocês acabaram de ver foi um teste que eu fiz precisamente para vos mostrar que o fatwood, ou o pinho resinoso, é uma acendalha à prova d'água, como acabaram de ver. Bom, quarta utilidade do pinheiro. Quarta utilidade do pinheiro são precisamente as suas pinhas, desde que estejam assim secas e abertas. Normalmente é as que estão no chão. Normalmente as pinhas, quando caem da árvore, quando caem do pinheiro e quando estão espalhadas pelo chão, normalmente é porque já estão secas e assim abertas. Okay? Se elas estiverem ainda fechadas, se estiverem ainda assim fechadas, não vão funcionar. Mas quando estão assim secas e abertas, vão funcionar muito bem, mais uma vez, para nos ajudar a fazer fogo, não como acendalha, porque para mim uma acendalha é algo que acende apenas com faíscas de pederneira, ou então com chama direta, que apenas dure, por exemplo, 3 segundos, ou 5 segundos no máximo. Portanto, tem que ser uma coisa altamente inflamável, altamente fibrosa, que acenda assim. E a pinha não é esse caso. Em primeiro lugar, não acende com faíscas de pederneira e só vai acender com chama direta, mas vai durar algum tempo. Portanto, provavelmente não acende só com 3 a 5 segundos de chama direta. Provavelmente vão ter que estar ali, sei lá, para aí 10 segundos, por exemplo, com o isqueiro, ali 10 segundos com o isqueiro até ela acender. Por isso é que eu não considero acendalha, mas sim um extensor de fogo. Quase como se fosse, por exemplo, como se fosse um substituto do combustível primário. Aquele combustível primário que vocês vão pôr a seguir a terem acendida a acendalha, depois de terem pegado fogo à acendalha, vão colocar ramos extremamente fininhos da grossura de um fósforo ou de um palito, até à grossura de um lápis, mais ou menos dentro destas grossuras. Neste caso pode ser substituído por pinhas, ok? E para mim é muito melhor porque vão arder mais tempo, inclusivamente. Portanto, vão pegar fogo tão facilmente como esse combustível primário, que eu chamo de combustível primário, esses ramos extremamente fininhos, vão apanhar fogo muito facilmente, mas até vão durar mais tempo que esses ramos. Ou seja, depois de terem a vossa acendalha a arder, de terem-lhe dado ignição, podem colocar diretamente pinhas a seguir à acendalha, estar a arder, por exemplo, 4, 5, 6 pinhas, e a seguir, portanto, já não precisam de pôr combustível primário, podem logo saltar essa etapa e a seguir às pinhas estarem a arder, colocar, por exemplo, podem logo a seguir colocar troncos da grossura de dedos ou da grossura de polegares e por aí adiante. Por isso é que eu considero um extensor de fogo. Eu, no caso de, como estamos a falar do pinheiro, o que eu faria, das duas uma, se tivesse um isqueiro, nem sequer usava acendalha nem combustível primário. Se tivesse um isqueiro comigo, o que eu iria fazer era recolher a maior quantidade de pinhas que conseguisse e agarrava no isqueiro, pegava fogo à primeira pinha, nem que tivesse ali 10 segundos, 15 segundos ali com o isqueiro até a pinha pegar fogo, e depois da primeira pinha estar a arder, usava essa pinha a arder para pegar fogo às outras e juntava mais 3 ou 4 a essa que já estava a arder, e assim poderia iniciar o meu fogo.
Ou então, se tivesse uma pederneira, se não tivesse isqueiro, não tivesse fósforo, não tivesse maneira de ter chama aberta, se apenas tivesse uma pederneira que deita faíscas, o que eu faria tratando-se de um pinheiro era recolher resina, que vai acender com faíscas, é altamente inflamável, recolhia a resina, usava essa resina como acendalha natural, usando a minha pederneira para lhe dar ignição, ia pegar fogo à resina e a seguir juntava, por exemplo, 4 ou 5 pinhas para elas pegarem fogo. Ou seja, as pinhas não é uma acendalha, mas é um extensor de fogo. Cada pinha a arder vai arder para aí durante 3 ou 4 minutos. Vai arder durante bastante tempo e gerar uma quantidade enorme de calor. Portanto, é um bom extensor de fogo para prolongar o fogo da acendalha. Para além das pinhas, outro recurso que o pinheiro também vos dá no que toca a fogo são as agulhas secas que caem, que nós aqui chamamos, lá está, como eu já disse, como eu já referi neste vídeo, nós chamamos caruma, é a caruma de pinheiro, são as agulhas secas e elas caem para o chão, mas também caem, como eu vos mostrei, para cima de pequenos arbustos e pequenas árvores, e como estão suspensas, e aqui há mais, como estão suspensas, estão fora da umidade que se deposita no chão. Portanto, normalmente as agulhas, a caruma de pinheiro que está no chão está úmida, porque a umidade deposita-se no chão, mas estas aqui estão suspensas no ar, estando expostas a todo o vento e por isso vão estar secas. E isto é um excelente recurso como acendalha, ainda vai acender mais rápido que as pinhas. Muitas vezes basta, sei lá, 2, 3 segundos de chama aberta, por exemplo, num fósforo ou de um isqueiro. Obviamente que também não acendem com pederneira, com facilidade. Eu já vi malta acender isto, mas basta as condições não serem ideais, já não acendo com faíscas de pederneira, não é fácil. Portanto, normalmente, contem que só vão conseguir acender isto com chama aberta, principalmente se não tiverem muita experiência com a pederneira, mas o tempo de chama vai ser muito pouco. O tempo de chama necessário para acender isto vai ser mesmo muito pouco. 2, 3 segundos, vocês acendem esta caruma de pinheiro, e tem aqui uma grande quantidade dela, e se juntar, depois de acender a caruma de pinheiro, que vai acender com uma facilidade grande, com chama aberta, depois de acender a caruma de pinheiro, se juntarem 2 ou 3 pinhas, e elas vão pegar fogo com essa caruma de pinheiro a arder, vão ter chama durante muito mais tempo. Portanto, podem pegar fogo à caruma e usar as pinhas para estender esse fogo. Portanto, mais outro recurso importante que o pinheiro vos pode dar. E por fim, chegamos à quinta utilidade do nosso amigo pinheiro, que é usá-lo como comida. E vocês, comida? Yep! Numa situação de sobrevivência mais prolongada, onde a comida começa a contar, onde a comida é importante para repormos energias e repormos calorias, ou seja, para uma situação mais extrema, mais prolongada. E aqui temos várias formas de utilizar o pinheiro como comida, não apenas uma. Em primeiro lugar, podemos utilizar as suas folhas, ou seja, as suas agulhas verdes, para fazer um chá, portanto em água a ferver. Depois de fervermos água, podemos colocar lá dentro uma mão cheia de agulhas de pinheiro, porque elas são ricas em vitamina C, ok? Tal como a laranja, tal como o limão, as agulhas de pinheiro são ricas em vitamina C e, portanto, vai-vos dar um boost a nível imunológico e a nível um bocadinho a nível de energia, mas também a nível mental e a nível de terem a barriga cheia. Portanto, podem fazer um chá a partir de agulhas de pinheiro, rica em vitamina C e minerais, e podem ainda também utilizar o chamado câmbio que existe na casca interior do pinheiro. Não na casca exterior, isto é a casca exterior e vocês... isto não se come, claro que não se come. Isto é a casca exterior que sai assim às placas, como vocês sabem. Portanto, isto sai às placas, mas se vocês passarem esta casca exterior, rasparem com uma faca, rasparem as placas, que é a casca exterior, até chegarem à casca interior e depois chegarem a uma parte branca, essa parte branca é o câmbio e é comestível. Yep. E é bastante rica em hidratos de carbono, que é o que vocês precisam, que vos dá energia. E eu hei de fazer um vídeo, as imagens que vocês estão a ver é de um vídeo que eu hei de fazer especificamente do pinheiro só enquanto comida, só enquanto fonte de alimento de emergência ou de sobrevivência. Portanto, podem retirar umas tiras, umas raspas muito fininhas
dessa matéria branca, desse câmbio, e comer assim diretamente. É quase como se fosse, tem quase como se fosse a textura de pastilha elástica, é assim um bocado, como é que eu ia dizer, um bocado elástico, emborrachado, e tem que mastigar bem para digerir. Podem, por exemplo, tostar ao fogo, mais uma vez, tirando tiras fininhas deste câmbio, podem tostá-las ao fogo para elas ficarem estaladiças, quase tipo batatas fritas, ou então podem secar o câmbio ao fogo, não é tostar, mas secá-lo ao fogo, retirá-lo da árvore, secam ao fogo até ele estar completamente seco e quebradiço, estaladiço, e moerem, a seguir moem, vão moê-lo, até ele ficar num pó, e esse pó vai ser um excelente substituto esse pó é um excelente substituto da farinha, e podemos inclusivamente fazer pão com ele, só com esse pó, ou fazer bolos. E então é isto, malta. Pá, provavelmente existirão mais formas de utilizar o pinheiro. Estas para mim são aquelas 5 formas mais básicas e também mais importantes de vocês conhecerem numa situação de emergência ou sobrevivência. Portanto, pá, foi isto o vídeo. Acho que é mais conhecimento importante para vocês, e provavelmente algum deste conhecimento de vocês nunca vos tinha passado pela cabeça ou não imaginavam que fosse assim. Como eu disse, há vídeos que eu vou dar seguimento, como o caso do pinheiro como comida, falar especificamente, mais detalhadamente sobre isso. Também o caso de fatwood, ou do pinheiro resinoso, aliás, ou do pinho resinoso, com uma sandália, etc. Mas quis deixar aqui um broad stroke, ou seja, uma pincelada abrangente acerca deste recurso extremamente importante e das suas utilidades que vocês devem conhecer. E então, sinceramente, espero que tenham gostado. Pá, malta, obrigado pelo vosso apoio mais uma vez. Como eu sempre digo, são vocês que me fazem ter vontade de vir para aqui filmar e ensinar estas coisas que eu sei e fazer estes vídeos. Pá, partilhem os meus vídeos em todo lado, nas redes sociais, Facebook, Instagram, partilhem com os vossos amigos, de maneira a que os meus vídeos possam chegar a mais pessoas que podem gostar também de ter este conhecimento tal como vocês gostam, e podem não saber que este canal existe. Portanto, partilhem, coloquem like, subscrevam o canal, tudo isso é importante. Meus amigos, já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Vemo-nos no próximo vídeo.